Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui novamente para mais uma super dica de leitura para vocês, onde nesse novo formato de vídeos eu estou mostrando as obras por dentro, dando uma visão panorâmica melhor para vocês. E esse livro é espetacular, História da Interpretação Bíblica de Gerald Bray. Gerald Bray, que dispensa apresentações, mas para aqueles que não conhecem, estaria aqui apresentando. Está aqui Gerald Bray, doutor em literatura, professor e pesquisador de teologia, professor ilustre de teologia histórica, diretor de pesquisa, é também organizador dos comentários de Romanos, 1º e 2º Coríntios, Tiago, Pedro, 1º, 2º e 3º João, Judas. O camarada é espetacular. Tá. Autor prolífico, Bray escreveu, entre muitos outros livros, A Doutrina de Deus, Cultura Cristã, Teu é o Reino, Quem é Jesus, Igreja, um relato teológico e histórico e história da teologia cristã. O camarada é um monstro sagrado em relação à história da igreja. Tá? Um dos mais conceituados escritores vivos. Espetacular. Espetacular. Voltando aqui. Nessa obra, como o nome aqui diz, ele vai trabalhar o processo da interpretação bíblica. Tá? Passando ali como o Novo Testamento interpretava as Escrituras, o Antigo Testamento, como Jesus interpretou, como os apóstolos interpretaram, Paulo. Depois ele pega a patrística, como os pais da igreja interpretaram as Escrituras, e por aí vai. E abrindo aqui para vocês verem essa maravilhosa obra, como o próprio nome diz, História da Interpretação Bíblica. Ele passeia na história, tá? Ele passeia nas avenidas, nas ruas da história, mostrando os desdobramentos da interpretação bíblica. Como eu sempre falo, para você entender o presente, você tem que olhar para o passado. Ele começa com os agradecimentos, tá? Introdução. O propósito e o método deste livro. A Bíblia e sua interpretação, princípios e definições. Aí vem a primeira parte. Antes da crítica histórica. Ele começa trabalhando aqui os primórdios da interpretação bíblica, a interpretação patrística, os pais da igreja, que ele cita vários pais da igreja, vários, a interpretação medieval e o renascimento e a reforma. Tá? Então, nessa primeira parte ele trabalha tudo isso aqui. Primórdio, a patrística, a época medieval e o renascimento e a reforma protestante. Tá? A segunda parte, o método histórico crítico. Lembrando aqui da primeira parte, sobre a patrística, ele vai falar das duas principais escolas de interpretação.
a escola de Alexandria, que era a escola alegórica de interpretação, e a escola de Antioquia, a escola que, quando olhava para o texto, o primeiro sentido que se buscava era o sentido literal. Se não tivesse ou não houvesse como interpretar a passagem literalmente, aí sim se usava o método alegórico. Tá? Já o método alegórico, a escola de Alexandria, era diferente, porque todos os textos eles interpretavam alegoricamente. E o método alegórico era que por trás das palavras, por trás dos textos, tá, havia como se fosse algo escondido, algo oculto, uma interpretação oculta. Então eles sempre buscavam o sentido oculto das coisas, ou das palavras. Então ele vai citar aqui Filo de Alexandria, que era fã praticamente de Platão, estudava muito a teologia de Platão, a filosofia de Platão, teologia muito boa, né? Teologia de Platão. A filosofia de Platão, inclusive ele, Filo de Alexandria, ele fez uma série de comentários do livro de Gênesis, comentando o livro de Gênesis, trabalhando a questão platônica, os pensamentos de Platão, porque para ele, para Filo, Moisés e Platão falaram as mesmas coisas. As mesmas coisas. Ele interpreta o Pentateuco totalmente de uma maneira alegórica. Depois você passeia aí, você pega Orígenes também, os pais da igreja, que usava o mesmo método de Filo, interpretava alegoricamente. Então, essas duas escolas aí se destacaram, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Okay? Então, nessa primeira parte aqui, ele trabalha essa questão. A segunda parte, o método histórico crítico, ele vai traçar aqui e falar do início, tá, desse importante método. Vai trabalhar também a crítica textual, tá, o surgimento da crítica textual, tá, os modelos de interpretações e por aí vai. Aqui ele trabalha também o século XIX, 1800 a 1918, tá? O Antigo Testamento de Veth e Weyerhaeuser, o Novo Testamento do teólogo alemão conhecido como pai da teologia liberal, Schleiermacher. É um nome difícil de pronunciar, né? Schleiermacher e Schweitzer, tá? Aí vem aqui o meados do século XX, de 1918 a 1975, a crítica do Antigo Testamento, depois de Wellhausen, é isso mesmo. Se eu pronunciei errado, perdão. A crítica do Novo Testamento, de Schweitzer, todos teólogos liberais, tá? Então ele trabalha essa questão. Começa trabalhando o início do método histórico crítico e vem trazendo aí esses teólogos, tá? Interessante. Terceira parte e última, o cenário contemporâneo, tá? O cenário de hoje, século XXI. Tendências acadêmicas na interpretação, tendências sociais na interpretação, tendências evangélicas na interpretação. Conclusão, biografia geral, índice de passagens bíblicas, índice remissivo. Então são 600
107 páginas, ele trabalhando toda essa questão, tá? Passando nas avenidas da história da igreja e como a igreja interpretou o texto bíblico e a Bíblia no decorrer dos séculos, tá? Deixa eu pegar aqui uma coisa para vocês terem uma noção. A interpretação patrística, o período e o tema. Vai falar do Concílio de Calcedônia, sobre a formação do cânon, trabalhar tudo isso. Tá? Os intérpretes e suas obras, que a patrística, os pais da igreja, escreveram bastante, muito. Tertuliano, Justino Marte, Papias, Clemente de Roma, Clemente de Alexandria. Tá? Esse camarada aqui, ó, Marcião, foi o primeiro camarada a elaborar um cânon com as cartas de Paulo e o Evangelho de Lucas. Tá? Ele era agnóstico, adepto à seita do gnosticismo. Tá? Trabalha essa questão também. Ele dá show nessa obra aqui. Como eu falei, ó, os gnósticos que tinham vários grupos, tá? Os gnósticos, eles tinham vários grupos. Não era só um tipo de gnosticismo, era vários. Tá? Excelente também aqui. Aí ele vem aqui, ó, Justino Marte, um dos maiores apologistas da igreja. Escreveu várias apologias defendendo a fé cristã. Tá? Aqui ele narra o diálogo dele com o judeu Trifão. Tá? Aí ele vem trazendo aqui, ó, Melitão de Sardes, Irineu, Tertuliano de Cartago, dos mais conhecidos, o pai da teologia ocidental, da nossa teologia. Agostinho sistematizou, mas ele é o pai. Tá? Aí ele fala dos anos e dos principais intérpretes. Tá? De 200 a 325. Aqui ele vai falar de Filo de Alexandria. Tá? Vai tratar aqui Clemente de Alexandria. Tá? Orígenes, trazendo os pais da igreja, né? A interpretação patrística. Deixa eu... Isso, para vocês verem, olharem e verem melhor. Então, Orígenes, Dionísio de Alexandria. Aí outra época aqui, ó, de 325 a 451, de Niceia a Calcedônia. Vai pegar Ário, o herege, né? Grande Atanásio de Alexandria, Dídimo, o cego, Cirilo de Alexandria. Aí ele vem trazendo todos esses camaradas aí. Todos. Aí traz aqui os antioquenos, os pais da igreja de Antioquia, Eusébio de Cesareia, Diodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia. Ele vem trazendo todos eles. João Crisóstomo, Teodoreto de Cirro, tá? Basílio de Cesareia, também conhecido como Basílio Grande, tá? Os ocidentais, também conhecido como os latinos, né? Latinos.
Ambrosiastro, Ticônio, Jerônimo, meu amigo, Pelágio, olha só, até Pelágio está aqui, ó. Até Pelágio está aqui. Agostinho de Hipona, os orientais. Aí ele vem trazendo, tá? Desde os primórdios até os dias atuais, o desenvolvimento, tá? O desenvolvimento da interpretação bíblica até os dias atuais, como mostrei para vocês no sumário. Então é uma obra espetacular para você pregador, para você pastor, para você professor, para você teólogo, tá certo? É uma obra maravilhosa. E se você gostou dessa indicação, de mais uma indicação, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sino para receber todas as notificações, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, graça e paz, até os próximos vídeos.